Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Louco por Saber. Eu sou Rogério Nachev, o Louco por Viagens, e essa é uma série que tem o objetivo de entrevistar guias, arqueólogos, estudiosos sobre vários temas ao redor do mundo. Por isso vamos conhecer muitas histórias com especialistas no assunto. Então, não se esqueça de deixar sua curtida, seu comentário e principalmente compartilhar o vídeo com seus amigos, com aqueles que você sabe que gostam de aprender. Aproveite também agora e siga aqui o nosso canal, já se inscreva nele, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se você já é inscrito, também dá uma olhada se você ativou o sininho para não perder nenhum vídeo, tá bom? Aproveite também e siga as minhas redes sociais. E por fim, eu organizo grupos de viagens ao redor do mundo. Se você quiser embarcar comigo em vários destinos que eu tenho disponíveis para o ano que vem, basta acessar as informações, os sites que estão aqui para obter maiores informações sobre esse assunto. Hoje, o nosso Louco por Saber vai falar sobre o Império Inca, algo muito próximo da nossa realidade aqui da América do Sul. Então, meu convidado é meu querido amigo Juan Davi Mantilla, que sabe tudo da história. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Louco por Saber. Bem, hoje eu tenho a alegria de receber esse querido amigo, gente boa demais, meu super guia do Equador, Juan Davi Mantilla. Como estás, hombre? Muy bien? Oi, meu querido, prazer para todos, prazer para as pessoas que estão olhando o nosso vídeo. Grande prazer, meu nome, como o Rogério já falou, meu nome é em espanhol Juan David Mantilla, português João David Mantilla. Prazer conhecer para todas as pessoas. Eu espero que gostem do vídeo do meu país, do Equador. Somos como vizinhos, né? Sim. Mas não temos fronteira com vocês, mas temos quase algumas costumes igual do que nosso país. E, e então eu espero que gostem e que fiquem em sua casa, que depois da pandemia possam voltar ou possam voltar para o Equador, as pessoas que já chegaram até nosso país, ou se não, as pessoas que vão ir por primeira vez para o Equador, sei que vocês vão namorar de meu país. E de mim também, né? Procurem o Juan, gente, vocês vão amar. É um guia maravilhoso e gente boa. Bem, Juan, é o seguinte, Obrigado. nós Sim. temos, a gente está aprendendo aqui, por todo esse período do Louco por Saber, vários impérios passaram por esse nosso planeta, né? A gente começou lá no Antigo Uhum. Egito, a gente passou por Israel, Israel sofreu vários ataques, né? Quando Israel foi Sim. dividido, então o pessoal foi para o exílio lá da Babilônia, e os assírios e tudo mais invadindo os lugares. Nós temos depois Império Romano, a gente tem os otomanos, Os Austro-Húngaro, gregos. Prússia, é tanta coisa. E a gente aqui nesse cantinho nosso, que é mais novo, né? Que a gente é do século XVI, a gente não é tão antigo assim, a gente tem um império também que é muito importante aqui, né? O império do século XV, na realidade, né? Que ele começa do século XV até o século XVI, 95 anos mais ou menos, se não me falar a memória, foi o período desse império que era um conjunto de civilizações andinas que se formam essa estrutura toda, desde do sul da Colômbia até ali embaixo no Chile, atravessando inclusive o seu país. Sei que a capital não era aí, mas como eu não conheço nenhum guia no Peru, eu queria aproveitar seu conhecimento e já que a gente está falando dessa sua região, desse império pré-colombo, né, dessa América pré-colombiana, que a gente fale um pouquinho do Império Inca, tá bom? A palavra é toda sua. Obrigado, Rogério. Então, pessoal, o que acontece aqui? Antes de que os incas formaram o famoso império, que, como o Rogério falou, antigamente o império, não tínhamos impérios, tínhamos senhorios, que era uma reunião de diferentes comunidades antigas. A partir disso, os incas começam a sair desde a área do Peru, tanto para o norte como para o sul. Atualmente, o que antigamente era o famoso Tahuantinsuyo.
Tahuantinsuyo quer dizer as 4 áreas, representando os 4 pontos cardinais que começou no rio Angasmayo, que é na parte sul da Colômbia. Toda essa área se chamou o Chinchaysuyo. Chinchaysuyo quer dizer o norte do Império Inca. Daí continuou até o sul, do que atualmente é o rio Maule, em Chile. Esse era considerado o Collasuyo, quer dizer o sul da região, o sul do Império Inca, tá? Daí temos o famoso Continsuyo. O Continsuyo era a região litorânea, tá? E, finalmente, o Antisuyo era, finalmente, a área leste, que compõe o lado leste da Cordilheira Oriental dos Andes. Lembrem que os incas nunca foram para a Amazônia, nunca foram para seu país. Por quê? Porque essa área era um mito, era totalmente desconhecido para eles, não sabiam o que ia acontecer nesse tempo, e há muitos mitos de lendas de animais, de personagens que poderiam matar eles, e por essa razão eles não foram para lá. Eles só estiveram até o lado leste da Cordilheira Real dos Andes. Claro aí? Sim. Então, aqui temos que fazer 2 coisas importantes. Temos algumas áreas, algumas cidades, povoados, que formaram parte desse grande império que nós estamos agora falando. Mas tivemos 2 capitais, que seria do norte e do sul. Uma era Cusco, mas também temos que falar que Quito foi parte da capital do Chinchaysuyo. Lembrem que ali o império não teríamos nomes como Equador, Peru, Bolívia, ninguém. Isso foi depois das áreas no século XIX, século XX, começaram a ter os nomes dos países que atualmente compõem a América do Sul. Mas antigamente não tivemos esses nomes. Então só tivemos nomes das cidades que antigamente eles não chamavam Quito, não chamavam Cusco, era o nome Quito, com o U, não o O, porque essa é uma palavra espanhola, depois das fundações, a partir no século XVI. Então, os incas tiveram essas 2 capitais, que foram os pontos principais do famoso Império dos Incas, tanto Quito como Cusco. Tá? Uhum. Agora, no caso dos Incas, a extensão territorial do Império foi de quase de 1.200.000 quilômetros quadrados, tá? Uma população estimada, aproximada de quase 20 milhões de pessoas. E nesse tempo, estamos falando do século XV, aproximadamente 1450 até 1533, 1534, quando já o famoso Francisco Pizarro, o famoso Sebastião de Benalcázar, eles foram os fundadores e foram para o Cusco, tanto Pizarro como Benalcázar para Quito. Tivemos um grande sistema de comunicação, que foi muito importante para que os incas tiveram todas as atividades, todas as notificações que aconteciam em todo o império através de um sistema de caminho, um caminho importante chamado el Incañán, mas antigamente tivemos um que se chamou Capañán, o caminho real, o caminho dos incas, que eram feitos de pedra de basalto, que cruzava pela área dos Andes. Então, esse material, eles conseguiram esse material vulcânico para se fazer em diferentes partes esse tipo de trilha, ou caminho, antigamente agora chamado trilha, que vocês sabem, no Machu Picchu tem uma parte do famoso Incas Trail, ou o caminho dos Incas, que se continua até o norte, que eu falei, e até o sul, que foi mais de 10.000 quilômetros, que completou toda essa rota para se poder conectar tanto o norte, sul, leste e oeste do império. Então, essas coisas devemos saber para que
tenham uma ideia que, a partir disso, começaram a fazer as diferentes rotas em algumas áreas, porque foi completamente difícil fazer esse caminho como se for o caminho dos Incas atualmente em nossos países, mas foi um ponto de partida, um ponto de começo, de início, para se fazer atualmente a estrada, ou autoestrada pan-americana e outros diferentes estradas para se comunicar com todos os países que atualmente compartilharam o famoso império. Quem que era o chefe do império? Tinha um chefe, um imperador? Sim, normalmente como era a distribuição social? Normalmente a distribuição social era o famoso Sapa Inca. O Sapa Inca era o imperador, como algumas pessoas conheceram o famoso Atahualpa, o famoso Huayna Capac, o famoso Huáscar Tupac Yupanqui, Pachacútec, sim, que foram os principais das dinastias dos imperadores que começaram e que foram conquistando desde o Peru, começaram para o norte e para o sul, especificamente no Equador, que vamos focar no meu país. O primeiro imperador que começou as expedições de conquista, entre aspas, porque eu falo entre aspas, tem alguns historiadores que eles falam que foi uma conquista muito violenta. Eles mataram muitas pessoas, mataram algumas pessoas que não estavam de acordo com suas crenças ou com sua cultura, tá? Tem outros, por exemplo, que falaram que normalmente eles utilizaram pessoas ou culturas que se chamaram mitimais. O que eu quero dizer com a palavra mitimai? A palavra mitimai quer dizer que, por exemplo, uma cultura que cometeu alguns erros que não foram parte dos incas, eles foram puxados. O que eu quero dizer é que eles foram expulsos desde a área que eles estiveram aí e mandaram, por exemplo, para o Peru. E essa cultura que estava no Peru foram para a área que atualmente ficam em Equador. Qual é o objetivo daquilo? Ensinar a cultura inca, sim? Tratar de, entre aspas, domesticar, mas não é a palavra, se aculturizar essas pessoas com a ideia inca, e assim todos possam ter essa ideia no momento que os imperadores ou as pessoas importantes chegar até essas áreas, tá? Mas esse não quer dizer que foi como um tipo de guerra ou algum tipo de violência que eles atuaram. Sim, se eles tiveram coisas que não foram de acordo com eles, eles tiravam daí e mandavam para outros lados para que eles possam se espalhar todas as crenças, todas as culturas, todo o nível cultural, para que todo o império tenha uma mesma ideologia, que era o Império dos Incas. Outra coisa que é importante saber, no caso dos imperadores, temos imperadores e suas famílias, todo que tem a ver com as pessoas que eram chamadas sacerdotes, que quer dizer, tipo, pessoas que conheciam, tinham uma ideia da parte astronômica, astrológica, eles eram as pessoas que sabiam nos momentos das colheitas, dos sembrios, do solo, o nível do solo e tudo, e eles formavam esse tipo de festividades. Então, teriam pessoas que eram só dedicadas àquilo, tá? Teriam, por exemplo, também o povo, que eram todas as pessoas que trabalhavam tanto na terra, no solo, como também em outras atividades, tá? Então, esse era o que tinha que estar todos os produtos, toda a participação deles, tanto na natureza como também para fazer todas essas atividades que eles antigamente faziam, tá? Daí tinham os serventes, as pessoas que davam um serviço doméstico, que eram os famosos yanaconas, que davam esse serviço unicamente às classes altas. Temos que dizer que nos Incas também tiveram classes sociais igual do que nossos países,
tá? Por causa das atividades e também, no caso dos imperadores, era por herança, tá? Então, finalmente teriam também os militares, que eram os famosos orejones que teriam grandes orelhas, porque eles utilizavam um tipo de capacete como se fossem umas orelhas muito, muito longas para se proteger no caso de uma guerra, ou no caso de alguma batalha, essas partes que são bem no parte do lado occipital, especialmente, que é muito mais perigoso, de bater com uma pedra ou algo, então protegiam aquilo. E suas armas que utilizavam eram tipo fondas, para se matar através das pedras, um chute na cabeça ou em alguma parte do corpo. Então, essas seriam um pouco as classes principais dos incas, que, como eu falo, o Sapa Inca era o deus da terra, o representante da terra De Deus. aqui. Exatamente. Eles adoravam, normalmente, parte astronômica, adoravam muito o deus Inti. Inti quer dizer sol. A Quilla quer dizer lua, tá? As estrelas, as constelações. Também os elementos naturais, os animais sempre teriam muito respeito. Mas que todo, por exemplo, o puma, o gato andino, o gato dos Andes, por exemplo, teria também a parte das águias, a parte dos caimães, esse tipo de animais que representavam normalmente a água, o vento, a terra e também os produtos, sobretudo o famoso milho. Você sabe quantas variedades de milho temos aqui? Nós temos uma média entre uns 14 até 16 tipos de milho. Caramba. Neste caso, o milho que eu vi no Peru, como você pode ver as diferenças entre o milho da América Central e o milho da América do Sul? Normalmente o grão é muito, muito grosso. Também as linhas dos maízes. Também, se você tem mais de 10, entre 10 até 16 linhas, é próprio da América do Sul. Eu vi no Peru um milho de 16 linhas. Olha, o tamanho era como se fosse uma garrafa de Coca-Cola. água. Imagino. Uma garrafa de água. Pô, 16, muito cara. grossa. Exatamente. Então, esse tipo de milho era especificamente para celebrações do Inti Raymi, que é a festa da colheita, tá? Como também outros tipos de festividades que eles teriam, igual do que nossos antigos, antes dos Incas, ou da parte pré-columbina. Legal. Tá? Você sabe que, bem, quando eu comer milho da próxima vez, eu vou contar agora quantos. Com agora certeza. Fiquei curioso. Juan, eu sei que você fala português, inglês e espanhol. Sim, senhor. E sei que tem um idioma. Português um pouco mal. Tá indo bem. E eu sei, cara, que na época Inca, porque você falou um monte de palavra aí difícil, que com certeza não é espanhol, com certeza não é português e com certeza não é inglês. E a gente sabe que na época Inca se chegava a falar até 700 idiomas por tantos lugares, mas qual que era o principal, que eu sei que você não fala, que uma vez você me disse que esses que você não sabe, então eu quero saber qual que era o idioma oficial deles, essas palavras difíceis, e por que você não fala? Isso não, as escolas não ensinam mais? Me conta pra gente isso aí. Tá, como o Rogério fala, normalmente a língua oficial dos Incas, em alguns textos, em algumas crônicas de alguns indígenas, de alguns espanhóis que eles falaram, era quechua, tá? Quechua tá bom. Quechua, de fato, é original, ou é a típica língua, ou é a língua oficial do Peru, tá? Além disso, temos algumas línguas, como também dialetos. Qual é uma diferença entre língua e dialeto? A língua é que pode falar no país inteiro. Por exemplo, português. Português, vocês vão falar só no Brasil e das diferentes colônias. É uma língua oficial, porque vai falar em todo o seu país. Seja o sotaque que seja, é português. Igual do que a língua oficial é o espanhol. Tá? Seja na Colômbia, no Equador, Peru, Argentina, Uruguai, todos os países que falam espanhol, a língua oficial é o espanhol, porque falam toda a área do seu país. Os dialetos,
não são línguas oficiais. Sim, é um tipo de comunicação verbal escrita, mas vai falar só em uma área específica, tá? Uhum. Então, o Quechua, neste caso, é uma língua oficial. Por quê? Porque fala, seja em Quito, seja em Cuenca, Guayaquil, tem pessoas que não são próprias dessa cidade, mas falam essa língua. Então, é uma língua oficial. Uhum. Ainda Tá? hoje, ainda hoje. Ainda hoje, com certeza. Por exemplo, tem o Aymara. Aymara falam no Peru, fala na Bolívia. Mas não pode ser uma língua oficial da Bolívia, sim. Pode ter a característica de uma língua oficial no Peru, sim. Mas aqui no Equador não falamos Aymara. Por quê? Porque não tivemos essa influência desde o sul do Peru, norte da Bolívia, para se trouxer e falar essa língua. Mas, olha, pode ser que o Aymara tenha uma influência de palavras, tá? De palavras que poderíamos falar. E por que eu falo isso? Porque quando eu fui para a Bolívia, no Lago Titicaca, o guia falava que aqui a Paxi, por exemplo, Cotopaxi, Uhum. é o pescoço da lua. No momento que ele falou de um templo de Paxi, Paxi ele falou lua, e que era uma língua aimara. Então, ali eu falei, então, mas nós temos isso, mas esse tipo de dialecto era de uma cultura chamada Pansaleo, que foi aproximadamente entre 500 anos antes a 500 depois de Cristo. Então, ali vai a conexão que eu trato de explicar. São as influências, né? Não tem como fugir, né? Não tem como. Exatamente, Eu tá? tava... Exatamente. Então, no caso de conosco, do Equador, é Quichua, com I, com o I, não com o O, com U, que é Quechua, com o E, que nesse caso é Quechua, no Peru. Mas é uma língua muito similar. As diferenças são se você fala gírias no Quichua, o Quechua, eles não vão se entender, Uhum. tá? Mas daí a estrutura, a composição é muito parecido do que o Quechua, E ainda tá? A língua é Quichua, as sim. escolas não ensinam mais, esses idiomas não tem. E a quem fala hoje são as pessoas mais tradicionais, do interior, dos campos. Você ainda encontra esse idioma lá. Exatamente. Esse é o grande problema e a verdade eu vou dizer, sinto muito que não possa falar uma língua oficial do meu país. Eu sinto com vergonha por uma razão muito simples. Nosso país, durante a história, nós tivemos muito problema de racismo. Acho que no mundo inteiro acontece. Mas aqui muitas pessoas não, até agora temos esse problema. Então, por exemplo, uma pessoa que fala longo, filo da... Então, ele não conhece que é a palavra longo. Longo quer dizer jovem. Mas aqui, esse tipo de palavra é despectiva. Uhum. Mas por quê? Por fato de conhecimento da causa da língua que eu falo, que se chama quichua, Uhum. tá? Então, esse é o primeiro problema que eu gostaria de falar. Mas agora estamos melhorando. Já agora, o presidente, as diferentes autoridades do nosso país, se você fala alguma coisa racista, você vai direto à cadeia, Boa. tá? Então, outra coisa que eu agora lembrei, muitas pessoas do Brasil falam de índios, mas índios, para que vocês conheçam, índio é a pessoa que Cristóvão Colón pensou que estava na Índia, e ele falou de índios, as pessoas que moravam lá na Índia, mas é totalmente Diferente, sim. diferente. Então, por essa razão, todo mundo fala de índios, mas a realidade é indígena. Indígena é a palavra correta, a palavra certa que você tem que falar das pessoas nativas de um país, Uhum. tá? Porque em alguns países, por exemplo, nosso país, você fala índio, é um despectivo, tá? Você está dizendo um palavrão em algumas comunidades. Em outras comunidades,
porque vocês são estrangeiros, eles vão estar tranquilos. Mas a melhor, como respeito para todos, é indígena. É importante isso, porque já teve a oportunidade de ter pessoas do Brasil. Eu expliquei o porquê, mas gostaria, através do canal do Rogério, obrigado por isso, para que tenham esse conhecimento, tá? Para que saiba o que é, tá? Volvendo o tópico da educação, sim, lamentavelmente, na área urbana, os colégios públicos, privados, de fato, não tivemos uma educação bilíngue, tá? Bilíngue no caso do espanhol, no caso da Quechua, tá? Que teríamos que ter, tá? Agora, mas está tratando de melhorar, algumas universidades estão fazendo aulas de Quechua, algumas escolas, poucas escolas, quase nada, fazem isso. Juan, meu amigo, você está um pouco diferente. Na última fala que eu estava com você, o que aconteceu? Sumiu sua barba? Sumi. Na realidade, gente, é o seguinte, a gente terminou o vídeo e depois percebemos que não conversamos sobre como acabou o Império Inca. Simplesmente aconteceu isso. Então, meu querido amigo, a pergunta que não quer calar. Nós já aprendemos sobre o que é o Império Inca, sua hierarquia, os seus deuses, né, os imperadores. Isso foi muito legal. Mas agora a pergunta para a gente finalizar. Como acaba esse Império Inca? Tá, Rogério. O Império acaba aproximadamente entre 1533, quando morre o famoso Inca Atahualpa. Mas antes disso, poderia dizer que o Império Inca tiveram dois imperadores, mas não sabia quem era o verdadeiro imperador. Se era o Atahualpa, que nasceu em Chinchasuyo, no norte do Equador, perto de uma cidade, na cidade de um bairro chamado Caranqui, na cidade de Barra, no norte do Equador, ou o famoso Huáscar, que nasceu no Cusco. Então, ali era o grande problema, porque não sabiam quem era o verdadeiro imperador. Então, ali eles tiveram uma grande batalha, a Batalha de Quipaipan, onde finalmente morre o famoso Huáscar, e finalmente Atahualpa era já o imperador. Mas não sabia ele que já os espanhóis começaram a chegar desde o norte, cruzaram o Istmo do Panamá e começaram a chegar até o sul, atualmente norte do Peru, chamado Cajamarca. Ali no Cajamarca, os espanhóis começaram a planejar a estratégia para se capturar ou manter o famoso Atahualpa, para daí se tratar de ter os resgates dos tesouros para que possam, entre aspas, ser liberados. Mas quando já, finalmente, o 29 de agosto de 1533, o Francisco Pizarro matou Atahualpa, ali começou a fase da conquista espanhola. Então, os espanhóis também se ajudaram com os grupos que não estavam tão contentes de formar parte do Império Inca, como os Cañares no norte, atualmente no Equador, começaram a fazer as guerras da conquista. Então, ali começa a fase das guerras por parte da Espanha, até começar as fundações das cidades, e uma delas, Quito, considerada uma das cidades antigas, onde foi fundada por três oportunidades. A primeira, o 15 de agosto de 1534, 13 dias depois, foi feito uma Constituição, o 28 de agosto de 1534, e finalmente, o 6 de dezembro, no mesmo ano, fundaram a famosa cidade de São Francisco de Quito. Lembra que as cidades na América têm nomes dos principais santos como símbolo de proteção de nossas cidades. Então, ali, finalmente, acabou o período aproximadamente no Equador de 80 anos que estiveram os Incas nesse tempo. Que coisa, né, cara? Que império, que história. Agora, tem uma história que acho que você vai me ajudar a entender melhor. Quando os espanhóis chegaram, eles pegaram Atahualpa, né, e colocaram ele, e Atahualpa parece que quis oferecer ouro em troca da sua liberdade, e aí os caras quiseram mais ouro ainda.
E no carregamento de Exatamente. ouro, então, onde eu quero chegar é o famoso tesouro de Atahualpa, que eu estava atrás, que eu estou atrás dele. Como é que é? Isso é uma lenda? Isso é verdade? Como é que é? Tá, o que acontece? No momento que Francisco Pizarro pegou a Atahualpa e ele fechou ele em um quarto de 8 metros por 8 metros, era muito pequeno. A Atahualpa ofereceu a ele, se quiser ser livre, ele precisa de um resgate. Ele comentou que não tem problema, que ele pode levar todos os tesouros desde o Cusco, que foi o primeiro resgate. Chegaram e finalmente cheiraram tudo, todo o quarto tudo. Mas você sabe que os espanhóis nesse tempo não eram alfabetizados, então a ambição do ouro foi mais do que os sentimentos, foi mais do que tudo. E fizeram e disseram: se vocês querem ter seu imperador livre, preciso de um segundo resgate. Então, o sistema de comunicação chamado os chasquis eram pessoas que corriam muito rápido, muitos quilômetros. As mensagens chegavam muito prontos, desde Cusco até Quito. Estamos falando de quase 3.000, 4.000 quilômetros. Então, eles ficavam rápido, tudo isso, e levaram a mensagem do famoso General Rumiñahui. Rumiñahui, em Quichua, quer dizer Rumi, pedra, ou pedra, e Ñahui, cara, o rosto da pedra, ou também Rumiñahui quer dizer o olhos de pedra, tá? Então, esse senhor finalmente pegou todos os tesouros e começaram a descer desde, atualmente, Equador até lá, mas na metade do trajeto já foram as notícias que Atahualpa morreu, foi assassinado, e ele começou a esconder com outras, mandou os principais incas dele, do seu grupo, de sua companhia, para que possa esconder o tesouro e que nunca nenhuma pessoa trate de ver essa área. Onde fica essa área atualmente é um parque, se chama o Parque Nacional Janganates. É uma área totalmente complicada de acesso, precisa de pessoas que conheçam bem, porque é muito fácil, é muito nublado, é bem perigoso se você não conhece, mas aí é muito lindo as paisagens, floresta, fauna, é muito lindo nessa área. Então, até agora, dizem que não, mas temos historiadores que uma pessoa, o nome Valverde, ele teria pessoas indígenas que eles conheciam onde ficava aquilo e ele pegou de burros, pegou de animais com escravos e começou a levar até o porto, no porto de Guayaquil, onde finalmente sai até Espanha. Os galeões que ele teria, um deles fundiu e outro conseguiu chegar até Espanha. Essas são algumas das cronologias que, de acordo com isso. Mas temos essa situação do famoso Nostradamus, né? Quando você vai pegar da caveira, vai pôr o vinho, vai tomar, e se você pega isso, vai adquirir os poderes dele. Mas o que acontece? Tem uma balinha que vai pegar a sua cabeça e morreu, não pode conseguir. É a maldição de Nostradamus, nós também chamamos a maldição do tesouro da Atahualpa, que é uma pessoa que diz que conhece, o dia seguinte Morre. morre. Tô fora. Prefiro ficar como eu tô aqui. Exatamente. Juan, muito obrigado por essa aula maravilhosa sobre o Império Inca. Gente, olha só o que a gente aprendeu, Nada. né? Agora, você está me devendo um negócio, mas nós vamos deixar para a semana que vem. Eu quero que a gente fale. Você mudou assim, eu vi essa camiseta bonita aqui aparecendo. Nós vamos falar sobre a linha do Equador, gente, semana que vem. Por que se chama linha do Equador? Por que nasceu linha do Equador? O que é a linha do Equador? Os efeitos ao redor dela. Então tem um assunto muito legal para a semana que vem, tá bom? Então, gente, se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, seu comentário, compartilha ele com seus amigos. Agora é hora de seguir as minhas redes sociais e do Juan, que está aqui. Quando você for ao Equador, é só procurá-lo, ele responde aqui pelo Insta, tá bom? Tenho a máxima certeza que ele vai ser o seu melhor guia aí na região. Pensa, viu, gente, com muito carinho em conhecer o Equador, acho que você vai se surpreender, tá bom? Então, nos vemos no próximo programa, na semana que vem, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagem. Valeu, garoto. Obrigado. Valeu, meu querido. Tchau, tchau a todos. Prazer.